Em uma tranquila comunidade britânica, uma tarde de agosto de 2019 transformou-se no início de um pesadelo para a família Birbeck. Lindsay, de 47 anos, professora assistente dedicada a crianças com necessidades especiais, saiu para uma de suas caminhadas diárias pelo parque arborizado conhecido como The Coppice, uma rota familiar que percorria com frequência. O que deveria ser um simples passeio de uma hora antes de encontrar a filha para um jantar em família, transformou-se em um enigma angustiante. Quando Sarah, sua filha de 18 anos, chegou à casa da mãe com o namorado conforme combinado, encontrou apenas o silêncio. A porta trancada, o carro estacionado e nenhum sinal de Lindsay. A partir daquele momento, a comunidade inteira seria abalada por uma onda de solidariedade na busca pela mulher desaparecida, seguida pelo choque de um crime brutal que ninguém poderia imaginar. Lindsay Birbeck nasceu em Accrington, Lancashire, Reino Unido. Aos 47 anos, trabalhava como professora assistente em uma escola primária local, a Escola Primária Again New em Burley. Ela se dedicava a ajudar crianças com necessidades especiais de aprendizagem, utilizando sua paciência e habilidades para fazer diferença na vida de seus alunos. Era especialmente dedicada a crianças dentro do espectro autista, sendo descrita como uma profissional impecável e paciente. Mãe de 2 filhos, Steven de 20 anos e Sarah de 18 anos na época do incidente, Lindsay sempre colocava a família em primeiro lugar. Após 20 anos de casamento, ela e Tim Birbeck decidiram se divorciar em julho de 2018, percebendo que tinham objetivos e sonhos diferentes para o futuro. Apesar da separação, mantinham uma relação amigável e cordial, permanecendo morando juntos até março de 2019, quando Lindsay se mudou para uma casa própria na Burley Road em Accrington. Além de ser uma excelente profissional, Lindsay era uma artista talentosa que usava seus dons para criar cenários e adereços para peças escolares. Era também uma pessoa muito atlética, adorava fazer exercícios e suas caminhadas diárias faziam parte importante de sua rotina. Descrita como otimista e positiva por sua filha Sarah, Lindsay estava construindo sua nova vida, planejando viagens, como uma para Glasgow com sua amiga Sharon, e até pensava em encontrar um novo amor através do site Match.com. Na segunda-feira, 12 de agosto de 2019, que começou como um dia completamente normal, Lindsay e sua filha Sarah passaram o tempo juntas fazendo compras em Blackburn. Era período de férias escolares, então Lindsay não estava trabalhando. Sarah tinha acabado de terminar seus exames GCSE e estava comprando itens novos para seu curso universitário. Elas aproveitaram o dia para fazer compras no shopping de Blackburn antes de irem ao supermercado Asda. Por volta das 15 horas, as duas se despediram e Lindsay deixou Sarah em casa. Antes de se separarem, combinaram de jantar às 18 horas com Sarah e seu namorado Brandon. Lindsay disse que estaria lá e falou para Sarah que a amava. De volta à sua casa na Burley Road, Lindsay se preparou para sua caminhada diária. Por volta das 16 horas, ela saiu vestindo uma jaqueta roxa com forro vermelho, calças legging pretas e tênis escuros da marca Skechers com solas brancas. Levou consigo seu telefone celular e suas chaves. Como em tantas outras vezes, caminhou pela Burley Road em direção a Peel Park Avenue, rumando para uma área arborizada e familiar chamada The Coppice, um local com trilhas e bosques que ela frequentava regularmente para suas caminhadas. Às 18 horas, conforme combinado, Sarah e seu namorado Brandon chegaram à casa de Lindsay para o jantar, mas ficaram confusos ao encontrar a porta trancada. Sarah não havia levado sua chave, pois presumiu que a mãe estaria em casa para abri-la. Eles bateram repetidamente, mas não houve resposta. O carro de Lindsay ainda estava estacionado do lado de fora, o que aumentou a preocupação deles. Sarah tentou entrar em contato com a mãe por telefone e mensagem de texto, mas todas as chamadas iam direto para a caixa postal e as mensagens não eram entregues, sugerindo que o aparelho estava desligado. Após esperar em frente à casa por 1 hora, cada vez mais preocupada, Sarah ligou para seu pai. Explicou a situação, dizendo que estava realmente surtando sobre o paradeiro da mãe. Tim Birbeck foi buscá-los e levou-os para sua casa. Enquanto tentavam pensar em possíveis explicações, como Lindsay ter encontrado amigos ou perdido a noção do tempo, Sarah sabia que este comportamento era completamente atípico de sua mãe, que nunca simplesmente não apareceria. Sarah também enviou mensagem para Sharon, a melhor amiga de Lindsay, perguntando se sabia onde ela estava, mas Sharon também não tinha notícias e suas mensagens igualmente não foram entregues. À meia-noite, Tim e Sarah retornaram à casa de Lindsay com uma chave reserva. Entraram e chamaram por ela, mas só encontraram silêncio. Nada parecia fora do lugar na casa. Foi então que, às 0h11 do dia 13 de agosto, Tim ligou para a polícia e relatou: "Minha ex-esposa parece estar desaparecida." Ele explicou que isso não era comum dela e que nunca havia feito algo assim antes. A polícia de Lancashire iniciou imediatamente uma investigação, classificando Lindsay como pessoa desaparecida de alto risco devido ao comportamento completamente fora do comum. Um policial foi despachado inicialmente, mas quando ficou claro que ela definitivamente não estava em lugar algum,
Uma grande investigação de pessoa desaparecida foi lançada. Como é comum em casos de desaparecimento, o ex-marido Tim foi interrogado sobre seus movimentos naquele dia. Ele foi rapidamente descartado como suspeito, pois tinha um álibi sólido, estava trabalhando durante toda a tarde, fato confirmado por seus colegas e supervisores. Tim lembra que a polícia coletou suas impressões digitais e amostras de DNA, parte do procedimento padrão. Na análise das câmeras de segurança da área, os investigadores encontraram imagens de Lindsay caminhando pela Burley Road às 16h06, confirmando o horário aproximado em que ela saiu para sua caminhada. As autoridades descobriram que seu celular parou de emitir sinais por volta das 16h30, o que indicava que o aparelho havia sido desligado ou ficado sem bateria. Verificaram suas informações bancárias e descobriram que não havia atividade em suas contas ou cartões de crédito, nem tentativas de uso incorreto de senhas. Também não havia histórico de desaparecimentos anteriores ou comportamento similar que pudesse sugerir uma explicação. O detetive-chefe inspetor Alan Davis destacou que o caso era diferente de muitos desaparecimentos, onde as pessoas continuam usando cartões bancários ou telefones celulares. Lindsay literalmente desapareceu, tornando a investigação particularmente desafiadora. À medida que os dias passavam sem notícias de Lindsay, a busca se intensificou com uma mobilização massiva jamais vista na região. A polícia de Lancashire utilizou todos os recursos disponíveis, helicópteros, drones, e trabalhou em conjunto com o Serviço de Bombeiros e Resgate de Lancashire e o Serviço de Resgate de Montanha. Cães farejadores foram utilizados para tentar rastrear o caminho de Lindsay. Mas o que realmente impressionou foi a resposta da comunidade local. Centenas de pessoas de todas as esferas da vida se uniram às buscas. Pais com carrinhos de bebê, idosos, adolescentes com bicicletas, pessoas passeando com cachorros, todos determinados a encontrar Lindsay. Um grupo no Facebook criado para coordenar as buscas rapidamente alcançou mais de 10 mil membros. Cartazes com a foto de Lindsay foram espalhados por toda a região. Não havia um poste de luz, vitrine ou semáforo sem um cartaz pedindo informações sobre seu paradeiro. Durante as buscas, uma peça de roupa vermelha foi encontrada pendurada em uma cerca, possivelmente o forro da jaqueta roxa de Lindsay. 4 dias após o desaparecimento, o detetive-chefe inspetor Alan Davis realizou uma coletiva de imprensa informando que buscas significativas haviam sido realizadas e pedindo que qualquer pessoa que estivesse no Decopice por volta das 16h30 no dia em que Lindsay desapareceu entrasse em contato. Naquela noite, centenas de pessoas responderam a um chamado nas redes sociais para participar de uma busca. Os amigos de Lindsay diziam que o apoio da comunidade os havia comovido às lágrimas. As buscas foram organizadas em equipes de 20 pessoas, com um mapa da área colocado na base central. Cada grupo marcava as áreas já vasculhadas e examinava cada centímetro de suas áreas designadas. O detetive-inspetor Tim M.C. DeMott declarou que a polícia estava impressionada com o apoio e dedicação demonstrados pelos membros do público. Enquanto as buscas por Lindsay continuavam, uma informação crucial surgiria. Zoe Brightwhite estava caminhando no Decopice pouco antes de Lindsay naquele fatídico dia. Durante seus passeios, Zoe avistou um jovem com moletom escuro com capuz e calças de moletom. O rapaz caminhava sozinho em uma trilha paralela, com as mãos enfiadas nos bolsos. Olhei para minha esquerda e vi uma figura masculina solitária em um caminho que corre paralelo ao caminho em que estou, relatou Zoe. O comportamento do jovem imediatamente a deixou desconfortável. Ele parecia deslocado, fora de lugar em meio à floresta. Desde a primeira vez que o vi, eu estava cautelosa, explicou ela. Decidida a não ficar à frente deles, Zoe queria manter o rapaz sempre em seu campo de visão. Então diminuiu seu ritmo para permanecer atrás dele. Quando percebeu que ele estava se aproximando, ela acelerou o passo e começou a procurar algo pesado que pudesse usar para se defender, caso necessário. Em seu depoimento à polícia, Zoe declarou: "Enquanto não posso dizer qual era seu ritmo original naquele momento, o que posso dizer com certeza é que, quando virei a cabeça para olhá-lo de relance, ele parou bruscamente, quase assustado. Após esse momento, ela não olhou para trás novamente e nunca mais o viu. Câmeras gravaram Zoe saindo do Decopice, e o caminho que ela havia tomado seria o mesmo que Lindsay percorreria minutos depois. Após 12 dias de buscas intensas sem sucesso, as esperanças de encontrar Lindsay com vida diminuíam a cada dia. Em 24 de agosto de 2019, a busca chegou a um fim trágico. Morgan Parkinson, um morador local, estava passeando com seu cachorro no cemitério de Accrington quando o animal se afastou e correu para uma área arborizada. Morgan chamou seu cachorro repetidas vezes, mas o animal não respondia e parecia fixado em algo no chão, farejando com grande interesse. Intrigado, Morgan se aproximou e acidentalmente pisou em algo que descreveu como macio e viscoso. Ele imediatamente recuou e agarrou seu cachorro pela coleira. Foi então que sentiu um odor horrível, algo podre, com moscas voando ao redor. Morgan percebeu que havia plástico ali e o que parecia ser uma perna humana. Aterrorizado com a descoberta, ele imediatamente ligou para a polícia.
Autoridades foram enviadas ao local e confirmaram a terrível suspeita. Era de fato um corpo humano. A busca por Lindsay Birbeck havia terminado da pior maneira possível. Naquela noite, a terrível notícia chegou à família. Sarah relatou que, quando ouviu a batida na porta tarde da noite, soube instantaneamente que não seria a boa notícia que esperavam. Tim descreveu o momento como devastador. Recebemos uma batida na porta no sábado à noite. Dava para perceber que algo estava errado imediatamente, pela expressão nos rostos deles. Quando entraram e começaram a dizer que haviam encontrado o que acreditavam ser um corpo, foi quando tudo desmoronou. A investigação da cena do crime revelou detalhes perturbadores. O corpo nu de Lindsay estava envolto em plástico transparente azulado e colocado em uma cova rasa, coberta com cerca de 18 pedras de terra retiradas dos arredores para escondê-lo. A área ao redor havia sido cuidadosamente camuflada com pedras, terra e galhos do próprio cemitério. Perto da sepultura, os investigadores encontraram uma serra com cabo amarelo e um par de luvas verdes resistentes, que posteriormente testariam positivo para vestígios de sangue. Os tênis de Lindsay foram descobertos em uma sacola plástica azul descartada no cemitério, com as solas completamente cortadas, um detalhe bizarro e inexplicável. Um elemento crucial foi encontrado entre o corpo de Lindsay e o plástico que o envolvia, pequenos pedaços de grama e uma folha que não pertenciam à vegetação do cemitério. A polícia trouxe um botânico para examinar essa vegetação, que determinou que a grama era de outro local, indicando que Lindsay havia sido morta em outro lugar e depois transportada para o cemitério. Durante as buscas anteriores, tanto voluntários quanto policiais haviam notado uma lixeira azul com rodas abandonada nos arbustos próximos. Christina Alderson, uma moradora local, havia descoberto um pano ensanguentado na grama do cemitério em 18 de agosto, enquanto passeava com sua filha e cães. Outra testemunha, Judith Bree, relatou ter visto roupas vermelhas penduradas em uma cerca de arame farpado perto da trilha de Cardial Hill, possivelmente a jaqueta de Lindsay. A autópsia realizada pela patologista do Ministério do Interior, doutora Naomi Carter, revelou detalhes arrepiantes sobre a morte de Lindsay. A causa oficial foi determinada como lesões graves no pescoço. A doutora Carter observou danos por esmagamento extremos em toda a laringe de Lindsay, descrevendo-os como tendo a mesma gravidade que se esperaria ver em um acidente industrial. Em seus 25 anos de carreira, a patologista afirmou nunca ter visto tamanha extensão de danos por esmagamento em uma laringe inteira. Este tipo de fratura costuma ocorrer quando alguém chuta, pressiona ou coloca muito peso sobre o pescoço, indicando um ataque extremamente violento. Devido ao avançado estado de decomposição após 12 dias, Lindsay precisou ser identificada através de registros dentários. A autópsia também revelou evidências de uma tentativa de serrar a perna direita de Lindsay, com uma grande laceração que ia até o osso. Este corte profundo sugeria a intenção de desmembrar o corpo. Infelizmente, devido ao estado de decomposição, não foi possível determinar se Lindsay havia sofrido violência sexual, apesar de seu corpo ter sido encontrado nu. A cronologia estabelecida pela análise forense indicava que Lindsay muito provavelmente morreu no mesmo dia de seu desaparecimento, 12 de agosto de 2019. A análise forense trouxe revelações cruciais para a investigação. As luvas verdes encontradas perto da sepultura continham DNA masculino na parte interna, enquanto o DNA de Lindsay foi identificado na superfície externa da luva esquerda, criando uma ligação direta entre o assassino e a vítima. O mesmo perfil de DNA masculino foi encontrado nos tênis de Lindsay, que haviam sido cortados ao longo da sola e descartados em uma sacola plástica azul no cemitério. Testes também confirmaram que o sangue na serra de cabo amarelo pertencia a Lindsay, apoiando a teoria de que esta foi a ferramenta usada na tentativa de desmembramento. A lixeira azul com rodas se tornou uma evidência central quando análises detectaram o DNA de Lindsay dentro dela, junto com alguns de seus cabelos. O padrão de decomposição do corpo indicava que ele havia sido armazenado de cabeça para baixo por algum tempo, provavelmente dentro da lixeira. Os especialistas forenses concluíram que o corpo de Lindsay havia sido provavelmente transportado dentro desta lixeira desde o local do crime até o cemitério. As roupas de Lindsay, exceto pelos tênis, nunca foram recuperadas, o que levantou ainda mais questões sobre as circunstâncias do crime. A investigação ganhou um novo rumo quando os detetives decidiram revisar meticulosamente as gravações de câmeras de segurança da região. Foi então que observaram algo que imediatamente chamou a atenção. Um jovem vestindo um conjunto de moletom cinza foi filmado arrastando uma lixeira azul com rodas pela Burley Road. As imagens capturadas no dia 17 de agosto de 2019, 5 dias após o desaparecimento de Lindsay, às 14h30, mostravam um adolescente puxando a lixeira em direção ao cemitério de Accrington. Este registro por si só já seria suspeito, mas os investigadores fizeram uma descoberta ainda mais impressionante ao analisar filmagens mais antigas. No próprio dia 12 de agosto, data do desaparecimento de Lindsay, o mesmo jovem foi gravado saindo do Decopice por volta das 18h30. Detalhes importantes chamaram a atenção dos investigadores. Sua jaqueta estava parcialmente aberta, mostrando o peito, e seus joelhos estavam visivelmente molhados,
como se ele tivesse passado muito tempo ajoelhado em alguma superfície úmida. Nas horas que se seguiram, o mesmo rapaz passou várias vezes pelas mesmas câmeras, em comportamento que sugeria múltiplas viagens entre o Decopice e outras áreas. Às 18h55, ele foi visto carregando uma mochila preta. Mais tarde, às 20h28, uma testemunha o viu puxando uma lixeira que parecia vazia pelo som que fazia. O conjunto dessas imagens indicava um padrão de movimentação altamente suspeito precisamente no período crítico do desaparecimento de Lindsay. Conscientes da importância dessas imagens, a polícia tomou cuidado antes de divulgá-las. Inicialmente, os investigadores estavam preocupados que, se a pessoa nas gravações não estivesse envolvida, divulgar sua imagem poderia colocá-la em risco. Decidiram então gastar as próximas 24 horas tentando identificar o jovem através dos bancos de dados policiais de todo o país, mas não obtiveram resultados. No dia 27 de agosto, a polícia finalmente divulgou as imagens do jovem puxando a lixeira azul, lançando um apelo para que qualquer pessoa que o reconhecesse entrasse em contato. As filmagens rapidamente ganharam destaque nos noticiários nacionais, com pedido de ajuda para identificar o indivíduo. A estratégia funcionou rapidamente. Um amigo de Stephen, filho de Lindsay, telefonou dizendo que reconhecera o rapaz das imagens. Eles frequentavam a mesma academia local. Quase simultaneamente, o caso tomou um rumo decisivo quando um casal de Accrington, após assistir ao noticiário, entrou em contato com a polícia sobre seu próprio filho. Eles tomaram a difícil decisão de levar o adolescente até a delegacia de Greenbank naquele mesmo dia, tão logo as imagens foram divulgadas ao público. O jovem capturado nas câmeras de segurança era Rock Marciano Price, um adolescente de apenas 16 anos. Rock vivia com seus pais, Cred e Martina Price, e 5 irmãos em Finney Hill Road, Accrington, uma propriedade que tinha sido lar da família por quase 3 décadas. Nomeado em homenagem a um famoso boxeador, Rock apresentava um conjunto complexo de desafios de desenvolvimento e saúde mental. Ele havia sido diagnosticado com autismo e transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, TAA, desde a infância, além de possuir um QI de apenas 65, significativamente abaixo da média, que varia entre 85 e 115. Devido a essas condições, Rock frequentava uma escola alternativa em Barnoldswick dedicada a estudantes que não conseguiam permanecer no sistema escolar tradicional. Seus professores o descreviam como muito quieto, praticamente não verbal na maior parte do tempo, evitando conversas a menos que fossem sobre tópicos específicos de seu interesse, como as galinhas da fazenda da família que ele ajudava a cuidar. Em 2015, uma avaliação psicológica concluiu que Rock tinha compreensão limitada de suas próprias emoções e de seu próprio bem-estar emocional, além de pouca percepção da conexão entre eventos e emoções. Um relatório de 2016 o descreveu como sem consciência de estranhos e necessitando supervisão externa, indicando suas dificuldades de adaptação social. Apesar desses desafios, ele era fisicamente forte e resistente para sua idade, frequentava regularmente uma academia local e gostava de assistir filmes e jogar videogame em seu tempo livre. O processo de interrogatório de Rock Price revelou-se extremamente desafiador para os investigadores. Durante 11 entrevistas realizadas ao longo de 3 dias, o adolescente respondeu sem comentários a praticamente todas as perguntas que lhe foram feitas. Essa estratégia de silêncio dificultou significativamente o trabalho da polícia para compreender o que tinha acontecido com Lindsay. Após esse período de interrogatórios infrutíferos, houve uma mudança na abordagem de Rock. Através de seu advogado, ele apresentou uma declaração preparada onde finalmente ofereceu sua versão dos acontecimentos. Em sua declaração, Rock negou categoricamente qualquer envolvimento no assassinato de Lindsay Birbeck. Em vez disso, apresentou uma história surpreendente. Alegou que havia sido abordado por um homem desconhecido, descrito apenas como um homem branco que falava inglês, que lhe ofereceu uma grande soma de dinheiro para mover e esconder um corpo. Segundo Rock, ele nunca havia encontrado este homem antes daquele dia e não o viu novamente após o incidente. Afirmou que o misterioso homem prometeu deixar o dinheiro para ele perto do local onde o corpo havia sido inicialmente deixado, mas Rock nunca recebeu nenhum pagamento. Quando questionado sobre a aparência do homem, Rock disse que não conseguia descrever detalhes porque o suposto desconhecido mantinha o rosto coberto com um capuz, impossibilitando a identificação de características como altura, compleição física ou idade. Os detetives escrutinaram meticulosamente todas as filmagens de CCTV disponíveis, buscando qualquer sinal deste suposto homem misterioso no Decopice, mas não encontraram absolutamente nenhuma evidência que pudesse corroborar a história de Rock. Quando os investigadores realizaram buscas na residência de Rock em Accrington, encontraram evidências extremamente comprometedoras. Sacos plásticos idênticos aos que haviam sido utilizados para envolver o corpo de Lindsay estavam presentes na casa. Além disso, diversos conjuntos de moletom correspondentes aos que o jovem vestia nas imagens captadas pelas câmeras de segurança nos dias 12, 16 e 17 de agosto foram localizados. O promotor classificou a história contada por Rock como uma ficção implausível,
especialmente depois que análises laboratoriais confirmaram que seu DNA correspondia exatamente ao perfil genético encontrado nas luvas e nos tênis de Lindsay. A reconstrução cronológica dos movimentos de ambos através das evidências de câmeras e testemunhas mostrou que Rock esteve no Decopice exatamente ao mesmo tempo que Lindsay no dia de seu desaparecimento. Às 14h30 daquele dia, ele havia entrado no Decopice. Lindsay fez o mesmo por volta das 16 horas. Em questão de horas, Rock foi visto saindo da área e caminhando pela Burley Road, apresentando sinais físicos compatíveis com alguém que acabará de cometer um ato violento. O conjunto das evidências físicas, forenses e circunstanciais formou um quadro extremamente consistente e incriminador contra o adolescente. Após toda a investigação e coleta de evidências, Rock Marciano Price foi formalmente acusado de assassinato em 31 de agosto de 2019. Sua primeira aparição judicial ocorreu em 2 de setembro no Tribunal de Magistrados de Blackburn, onde o caso foi imediatamente encaminhado para ser julgado no Tribunal da Coroa de Preston no dia seguinte, dada a gravidade do crime. No tribunal, Rock surpreendeu a todos quando se declarou culpado de mover e esconder o corpo de Lindsay, mas manteve a posição de não culpado em relação ao assassinato. O primeiro julgamento teve início em 25 de fevereiro de 2020, com a juíza senhora Justice Zip presidindo o caso. Durante as audiências, Sarah Birbeck relatou que o adolescente se mostrava indiferente no tribunal, sentado curvado no banco dos réus com as mãos nos bolsos, demonstrando que ela interpretou como falta de respeito por todos presentes. O curso do julgamento não foi nada suave. Vários problemas interromperam o andamento. Na segunda semana, as audiências foram suspensas por 2 dias devido a compromissos prévios da juíza. Posteriormente, problemas com a energia elétrica e o aquecimento forçaram o encerramento antecipado na quarta-feira e, na quinta-feira, todos foram dispensados na hora do almoço quando a acusação encerrou seu caso. Mas um evento inusitado traria uma reviravolta ainda maior. A defesa solicitou a dispensa do júri e um novo julgamento. Reuniões foram realizadas entre a defesa, a juíza e a promotoria em 9 de março, quando o tribunal reconvocou sem a presença do júri. Embora restrições rigorosas tenham sido impostas sobre a divulgação do caso, mais tarde viria à tona o motivo. 2 homens, 22 e 23 anos, e uma mulher, 22 anos, haviam sido presos por um crime não relacionado de cárcere privado. Um vídeo encontrado no celular de um dos detidos supostamente mostrava um homem discutindo aspectos do caso Birbeck e afirmando ter estado envolvido no assassinato e na ocultação do corpo. David McLachlan QC, pela acusação, afirmou que o vídeo não era consistente com os fatos do caso nem com a defesa apresentada por Rock, mas acrescentou que era claramente algo que precisava ser completamente investigado para garantir que o réu pudesse ter um julgamento justo. A polícia de Lancashire examinou as filmagens nos 5 dias seguintes, com 25 oficiais participando da investigação. Ao final, ficaram convencidos de que a suposta confissão era falsa. McLachlan concordou que a natureza extensa das investigações exigia consideração adequada pela defesa, o que não poderia ser feito em um prazo realista para que o primeiro julgamento continuasse. Em seus 30 anos de carreira como advogado, ele mencionou ter lidado com uma situação como esta apenas uma vez, referindo-se ao assunto como território quase inexplorado. Em 10 de março, o júri foi oficialmente dispensado e o julgamento contra Rock foi encerrado. Uma nova data foi marcada para 15 de junho, mas a pandemia de Covid-19 forçou outro adiamento. Finalmente, em 3 de agosto de 2020, o novo julgamento teve início. Em 12 de agosto de 2020, exatamente um ano após o desaparecimento de Lindsay Birbeck, o júri se reuniu para decidir o destino de Rock Marciano Price. Após apenas 3 horas de deliberação, chegaram a um veredito unânime: culpado. O detetive superintendente Andy Criben descreveu a atmosfera no tribunal como algo que nunca havia experimentado antes em qualquer julgamento por assassinato. No momento da leitura da sentença, Rock não estava presente fisicamente no tribunal, aparecendo via link de vídeo. A juíza senhora Justice Zip não poupou palavras ao descrever a natureza do crime, declarando que o assassinato havia sido significativamente premeditado, afirmando que ele estava à espreita no Decopice, perto da casa de Lindsay. Ela acrescentou: "A única conclusão que posso tirar é que ele estava procurando uma mulher para matar. Não sei o que estava em sua mente naquele momento." A juíza caracterizou o ataque como rápido e brutal, enfatizando que o assassinato de uma estranha em plena luz do dia, sem explicação racional, é horrível para todos os membros da sociedade. O incidente anterior com Zoe Braithwaite foi considerado uma evidência crucial de premeditação. A perseguição de outra mulher também demonstra que isso não surgiu de uma perda súbita de controle ou no calor do momento, observou a juíza. Ele persistiu em seu plano de atacar uma mulher sozinha. Isso mostra que ele tinha capacidade de planejar e raciocinar. Ao decidir sobre a sentença, a juíza considerou a falta de condenações criminais anteriores de Rock, o que foi referido como sua imaturidade e os desafios que provavelmente enfrentaria na prisão. Devido à sua idade, a pena mínima seria de 12 anos, mas considerando o elemento de premeditação, a juíza sentenciou Rock à prisão perpétua com um período mínimo de 16 anos. Durante a leitura da sentença,
O jovem não demonstrou qualquer reação visível. A família devastada de Lindsay declarou: "Nossas vidas foram completamente destruídas pelo comportamento maligno e covarde do réu e pela maneira horrível como ela foi assassinada. Isso deixou um enorme vazio em nossas vidas que nunca será preenchido."